que um homem não pode cometer. Então presta muita atenção no seguinte. Não é, na verdade, errar num investimento, ou talvez escolher uma má profissão, não é perder uma oportunidade de negócio, ou talvez falhar em uma meta de produtividade, nada disso. Tudo isso pode parecer grave, e é grave, talvez. Algumas dessas coisas você talvez possa ter ou trazer perdas muito reais, mas existe algo infinitamente muito mais sério, que é viver incerteza sobre a sua própria alma, homem. É sobre isso que nós vamos estar falando neste vídeo, certo? Eu quero começar este vídeo fazendo uma pergunta muito simples para você, mas é, é, ah, impossível muitas das vezes de ser tratada com muita superficialidade. Então você precisa prestar bastante atenção. Você é salvo ou apenas está acostumado com o ambiente cristão? Essa é a pergunta séria que você precisa responder hoje. Você é salvo ou você apenas está acostumado com ambiente cristão? Você tem convicção, de fato, da sua redenção em Cristo? Ou você apenas cresceu ouvindo a Bíblia, cresceu aprendendo as músicas, conhecendo as expressões, admirando valores cristãos, mas nunca de fato se rendeu ao senhorio de Cristo Jesus? Hoje é o dia 5, certo? Da série 21 Dias de Guerra pela Reconstrução Masculina. E nós vamos falar sobre uma verdade que sustenta tudo aquilo que nós vamos falar aqui sobre masculinidade. E é justamente que essa questão de religião, de religiosidade, ela não salva, certo? No primeiro bloco, antes de a gente ir para o primeiro bloco, eu vou pedir aquilo que eu sempre faço para vocês. Se inscreve nesse canal, tá certo? Ajuda a espalhar essa mensagem para mais homens, para mais pessoas. Curte esse vídeo se está ajudando de alguma forma e compartilha com alguém. Sendo assim, a gente entra direto no nosso assunto. O primeiro tema, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é o homem tenta reconstruir tudo menos o fundamento, e isso aqui é um grande perigo. Muitos homens eles vivem tentando reorganizar áreas externas da vida. Querem muitas das vezes melhorar o casamento, sair das dívidas, ter talvez mais disciplina, ou vencer talvez a própria pornografia, ou cuidar melhor do corpo, querem liderar os filhos, querem ser respeitados, querem viver talvez com algum propósito, e tudo isso, gente, é importante. Tudo isso importa, sim, mas é um erro muito grave, muito grave. Tentar reconstruir a casa primeiro, sem examinar o fundamento. E quando nós queremos construir a área externa, sim, examinar verdadeiramente o interno, que seria o fundamento. Então, por mais bela e bonita que seja a casa, a estrutura externa, se o fundamento não estiver firme, aquela casa vai vir para baixo em algum determinado momento. Um homem, muitas das vezes, ele pode ter uma agenda organizada, mas uma alma perdida. Sabia disso? Pode ter sucesso financeiro e estar espiritualmente morto. Pode parecer forte por fora, mas estar distante de Cristo. E é isso que eu estou falando aqui para vocês. Muitos homens querem consertar casamento, querem consertar dinheiro, corpo e reputação, mas permanecem indefinidos diante da própria eternidade. E eu diria que isso aí seja uma das incoerências mais perigosas que existem. O homem ele se preocupa com tudo aquilo que pode perder nessa vida, mas negligencia a pergunta sobre onde estará eternamente. E isso é perigoso. E a minha pergunta, talvez você tenha se questionado, como assim, Christian? Espera, por que que a gente está falando de masculinidade e você vem tocar num assunto de salvação? Porque, gente, o homem um homem que quer viver de fato a masculinidade do jeito como Cristo planejou, Deus planejou para nós, você não tem como fazer isso longe de Deus. Você não tem como fazer isso sem ser salvo. Porque essa masculinidade, ela é dada através da identidade que nós temos em Cristo Jesus. E se você não é salvo, você não tem uma identidade que vem de Deus. Certo? Então vamos ser bem diretos nesse aspecto aqui. Nós vamos tratar nesse segundo ponto sobre a tradição religiosa. E como essa tradição religiosa, ela não é conversão. Você precisa ter cuidado com isso. Então, crescer em uma casa cristã não salva. Vamos começar logo por aí. Ter pais crentes não te salva.
Frequentar cultos não salva. Gostar de pregações não salva. Gostar, talvez, ou concordar com valores morais cristãos não salva. Defender família tradicional não salva. Ser contra pautas culturais, talvez, não salva. E a verdade é que tudo isso pode estar presente, talvez, na vida de alguém salvo. Sim, mas nenhuma dessas coisas produz salvação por si só. Tá entendendo? A salvação, ela não é proximidade cultural ou o cristianismo. Ela é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí onde vem aquilo que nós estamos falando. Há homens que conhecem repertório da fé, mas nunca conheceram Cristo de forma rendida. Sabem quanto, sabem, sabem quando levantar, sabem quando dizer amém, sabem o que responder quando alguém pergunta sobre Deus, mas não sabem explicar quando, como e por que se entregaram à vida a Cristo. E aqui é preciso parar de fingir que essa pergunta é pequena, porque essa pergunta, na verdade, ela é central. E vocês vão entender sobre o que aqui nós estamos falando. Porque no bloco 3 nós vamos falar sobre Romanos capítulo 10, por exemplo, brevemente, tá? Nós vamos aprofundar tanto, mas Romanos 10 diz que a salvação, Romanos 10 é a salvação que envolve o coração e a boca, certo? Vamos falar um pouco sobre isso. Romanos 10, Paulo ele vai dizer o seguinte: se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Se você percebe aqui, ele vai falar de duas dimensões praticamente, certo? Coração e boca. Fé interior e confissão pública, ok? Não se trata de uma fórmula mecânica meramente aqui. Não é repetir talvez palavras mágicas. Estamos falando de fato de confiar de verdade em Cristo e reconhecê-lo como Senhor. E isso desmonta essas duas ilusões que nós temos muitas das vezes. A primeira, eu acredito em Deus e está tudo certo. Por causa de eu acreditar em Deus, então está tudo certo. Não é isso que o texto diz, tá? E a segunda talvez seja, eu tenho fé no coração, mas não preciso assumir isso de forma clara. Também não é isso que o texto ensina. A fé, certo? A fé bíblica, ela envolve coração e boca. Quando o homem ele diz crer, mas se recusa a confessar, existe uma fatura entre convicção interna e postura bíblica ali no meio. E aí onde nós falamos que o evangelho ele alcança o coração, mas não permanece escondido como uma vergonha privada. Ele alcança o coração e ele quer de fato transformar esse coração, certo? E aí vamos falar talvez do orgulho masculino e a resistência a essa rendição, porque aí é o problema, certo? Muitos homens eles resistem a Cristo porque ah, talvez porque tenham estudado profundamente e rejeitado intelectualmente o evangelho. Na verdade, não porque tenham estudado, certo? Não porque tenham estudado profundamente e rejeitado intelectualmente o evangelho, mas resistem porque não querem se render ao evangelho. Essa seja talvez a causa de resistir tanto. Querem ser admirados, mas não governados. Querem resolver a vida com a própria força de vontade. Querem ser reconhecidos como bons, decentes, esforçados, corretos, mas não querem admitir: eu sou pecador. Eu não posso salvar a mim mesmo. Eu preciso de Cristo. O orgulho do homem muitas vezes não deixa. E a questão aqui central que eu quero que você entenda é que nenhum homem é homem o suficiente
para resolver seu próprio pecado. Porque uma das frases mais enganosas que um homem pode falar para si mesmo, uma das frases mais perigosas que um homem pode falar para si mesmo, talvez seja: eu consigo, deixa comigo. Então lembre-se disso, nenhum homem é homem suficiente para resolver seu próprio pecado. A salvação ela exige rendição, não performance. Talvez essa seja uma das frases muito essenciais para nós aqui dentro do Seridianos, porque nosso projeto, tudo aquilo que nós fazemos aqui dentro do Seridiano, fala de responsabilidade, sim, ok? Fala de disciplina, sim. Nós falamos de postura, sim. Mas tudo isso começa em uma verdade muito maior. O homem não se salva pela própria força. Eu preciso de disciplina, eu preciso de responsabilidade, eu preciso de postura, mas tudo isso não vem pela minha própria força, porque eu sou homem, porque não, não funciona assim. Então, se você quer levar alguma coisa desse vídeo, lembre-se, coloque isso, anote isso. Nenhum homem é homem suficiente para resolver o seu próprio pecado. Certo? Aí nós passamos para o ponto 5, onde nós vamos falar sobre o perigo de uma masculinidade sem Cristo. Tem homens tentando viver a masculinidade só que longe de Cristo. Por isso que nós falamos aqui sobre a salvação. Porque não tem como você viver a masculinidade de forma correta longe de Cristo. Isso seria um homem incompleto ainda. Ele pode até ter postura, ele pode até ter uma função de homem, ele pode até ter uma identidade de homem, mas sem Cristo, ele ainda está longe de viver a masculinidade do jeito como Deus planejou. Tá entendendo? Então, existe hoje uma tentativa de formar homens apenas com disciplina, com hierarquia, com dureza, com estética. E conquista muitas das vezes. Alguns falam de masculinidade como se bastasse treinar o corpo, ganhar dinheiro, controlar as emoções, exercer dominância, talvez, impor respeito. Isso tem a ver com masculinidade muitas das vezes, mas isso pode produzir apenas um pecador mais organizado. Só isso. É isso que nós estamos treinando, um pecador mais organizado, um pecador com uma agenda, um pecador com identidade. Só. Um homem mais funcional, talvez. Um homem que consiga resolver as coisas, beleza. Um homem talvez mais produtivo, mais confiante socialmente, mas ainda distante de Deus. E esse é um grave problema, porque quando você distancia o homem de Deus, ou quando você distancia Deus do homem, existe um espaço enorme aí para o pecado entrar, Satanás entrar e fazer um estrago. Dentro aqui do Seridianos não existe. A gente não existe, na verdade, para formar homens que apenas performem força. Existimos, de fato, para chamar homens à reconstrução à luz da Bíblia e sob o governo de Cristo. Por isso, antes de falar de prover, de proteger, de liderar, de falar talvez de ambiente e postura, precisamos preservar esta ordem. E a ordem é a seguinte: Cristo primeiro, conversão primeiro, rendição primeiro. Porque se a gente não deixa Cristo no meio, qualquer outra coisa que a gente fizer por conta própria, mesmo assim está longe de ser o que Cristo quer. E aí eu quero falar sobre como saber se eu tenho apenas sou um homem religioso, que herdei isso de alguma forma. Tem algumas perguntas para isso, tá? Talvez nesse ponto alguém pense da seguinte forma: como eu sei se a minha fé é real ou apenas eu herdei ela dos meus pais, talvez? O do ambiente onde eu estou. E eu não estou aqui para assumir o lugar de Deus, tá certo? E dar talvez algum veredito com respeito à sua alma, à sua vida. Mas eu posso te ajudar a examinar algumas perguntas muito sérias. Então preste atenção. Primeiro, a minha fé ela nasce de uma resposta pessoal a Cristo ou apenas da tradição da minha casa? Você tem a resposta para isso. Eu reconheço Jesus apenas como alguém que pode me ajudar ou como um Senhor que governa minha vida?
Tenho convicção, pergunta 3. Tenho convicção do evangelho ou apenas concordo culturalmente com o cristianismo? Pergunta 4. Existe arrependimento real do pecado ou apenas medo das consequências? Pergunta 5. Minha vida manifesta algum desejo genuíno de obedecer a Cristo? E por último, eu já confessei publicamente minha fé ou mantenho a espiritualidade em uma zona ambígua? Essas perguntas não existem para produzir uma paranoia espiritual. Existem para impedir uma tranquilidade falsa que talvez você tenha na sua vida, certo? Então, dentro daqui dos Sevillanos, nós falamos muito sobre o homem assumir responsabilidade pela casa, pela esposa, pelos filhos, pela direção espiritual da família, mas há uma pergunta anterior a isso. E a pergunta é: quem governa esse homem? Esse homem que deve governar, quem o governa? Porque é muito incoerente desejar liderar uma casa sem primeiro se submeter a Cristo. O homem que quer ser referência para os filhos, mas ainda não tratou sua relação com Deus, complicado. Quer falar de valores para a família, mas não sabe se realmente pertence a Cristo. Quer exercer autoridade moral muitas das vezes, mas ainda não vive espiritualmente, vive, na verdade, espiritualmente indefinido de alguma forma. Não há liderança bíblica consistente sem o senhorio de Cristo. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Não há identidade masculina sólida quando a alma ainda negocia com Deus. Então, eu quero que você preste muita atenção, muito cuidado com a outra distorção. Rendição a Cristo não significa que um homem salvo nunca luta. Não significa que nunca falha. Não significa que não atravessa dúvidas, tentações e momentos de fraqueza. O ponto não é perfeição aqui. É instantânea. Não estamos falando de uma perfeição instantânea aqui. O ponto é governo. Quem ocupa o trono? Quem você pensa? Quando você peca, você justifica ou se arrepende? Quando é confrontado pela palavra do Senhor, de Deus, você endurece o coração ou se dobra ante essa palavra? Quando Cristo chama você, você negocia ou obedece de fato? Porque a fé verdadeira, ela não torna um homem impecável nesta vida, mas o coloca em processo real de transformação sob o senhorio de Cristo. Então, a pergunta é: o que fazer se eu perceber que apenas eu acabei, eu heredei, né, herdei essa religião que eu tenho, esses valores que eu tenho? Se ouvindo esse vídeo, talvez você percebe que sempre esteve perto das coisas de Deus, mas nunca se rendeu a Cristo, eu quero lhe dizer algo com toda clareza, tá? Não adie. Não transforme esta percepção em mais um pensamento bonito. Ore com sinceridade, confesse o seu pecado, reconheça que não pode ser salvo, que você não pode se salvar a si mesmo. Crie na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Submeta-se a Ele como Senhor. Procure uma igreja bíblica, fale com o líder maduro, dê passos públicos de fé. Não se esconda atrás de anos de familiaridade religiosa. Responda a Cristo. Se entregue a Ele. E aí vamos falar um pouco do ambiente, já que nós falamos sempre do ambiente. E aqui, mais uma vez, a questão do ambiente, porque a conversão é pessoal, mas a caminhada cristã, ela não foi desenhada para ser caminhada sozinha. Um homem que decide seguir a Cristo, ele precisa de ensino, comunhão, correção, discipulado, homens maduros por perto, prática obediente. E aí é onde entra o Manada Clube. Entrar no Manada Clube depois dessa base, ah, talvez seja um próximo passo para você. Como ambiente de formação para homens que desejam viver com seriedade diante de Deus. Não substitui a igreja, não substitui a conversão, não substitui uma vida devocional, não. Mas você estará no caminho, no ambiente certo que te motiva e te leva a viver de fato aquilo.
Porque qual é a questão? Ah, não pode servir esse ambiente como um ambiente de fortalecimento, de cobrança ou direção para homens que querem alinhar de fato a identidade, função e postura. Estamos falando de uma jornada contínua. Primeiro Cristo, depois o processo. Certo? Então eu quero Existe um falar erro. brevemente sobre a tarefa, né, prática do dia 5. Ah, e talvez ajude a aprofundar um pouco mais esse tema para você, né? Quero que você responda honestamente a essas próximas perguntas e isso ajuda, né, a você entender aquilo que nós estamos falando aqui. A primeira delas é: a minha fé é pessoal ou apenas ela é herdada? Certo? Responda a isso. Eu reconheço Jesus apenas como salvador de problemas ou como o Senhor da minha vida? Existe alguma área em que eu consistentemente resisto ao governo de Cristo? E por último, se alguém me perguntasse por que eu tenho certeza da salvação, o que eu responderia? Se essas perguntas elas revelam confusão na sua vida de alguma forma, eu peço uma coisa: não finja segurança. Busque clareza, leia Romanos 10, talvez, ore, converse com alguém maduro na fé. Sabe por quê? Porque eternidade, gente, eternidade, homem, não é assunto para arrogância. E também não é assunto para deixar para depois. Então, por último, homens, talvez você tenha aprendido a falar de Deus antes de conhecê-lo de verdade. Talvez por muito tempo, você tenha defendido valores cristãos sem jamais se render a Cristo, que é o que dá sentido a esses valores. Talvez você tenha tentado parecer forte, correto, responsável, mas ainda fuja da pergunta mais séria da vida: a minha alma pertence a Cristo, ao Senhor, de fato? Sabe, não deixe isso para depois. Porque o erro que um homem não pode cometer não é cair financeiramente, não é atrasar um projeto, não é fracassar profissionalmente de alguma forma. Na verdade, o erro que um homem não deveria cometer é viver indefinido diante da eternidade. Porque, sabe, a religião e tudo aquilo que tem a ver com Deus, talvez ela não te salva. Quem te salva é Cristo. E lembre-se, esse foi o dia 5 de 21 dias de guerra pela reconstrução masculina. Amanhã nós vamos falar sobre um tema, avançar nesse tema dentro da identidade masculina. Vamos falar um pouco sobre o coração de órfão, certo? Homens que vivem tentando provar valor porque ainda não aprenderam a descansar na filiação do nosso Deus. Então, se esse vídeo de alguma forma falou contigo, se esse vídeo de alguma forma ah, trouxe para você alguma palavra, se inscreve nesse canal, certo? Compartilha com outro homem e eu te peço, acompanhe essa série até o fim, tá certo? Ah, lembre-se, eu sou Christian Sebediano e aqui a masculinidade é medida com a régua de Cristo.